Olá pessoal, é muito bom estar aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar uma série sobre por que não sou. Eu tenho a certeza que esta série vai ajudar muito a você no conhecimento da Palavra de Deus, para que você tenha base, para que você refute qualquer doutrina que estiver ao seu redor, ou você vai conseguir se defender com respeito a essas bases que nós vamos traçar durante esses vídeos, durante esses programas. Por que não sou, por exemplo, mórmon? Por que não sou testemunho de Jeová? Por que não sou católico? Você vai ter conhecimentos bíblicos, você vai ter como se defender, você vai estabelecer bases para que você possa responder na medida que for necessário. Hoje, nós vamos começar a falar sobre por que não sou testemunho de Jeová. E nós vamos então estudar hoje uma razão das 6. Então, nesse vídeo, nós vamos estudar uma razão e nos demais vídeos nós vamos estudar cada vídeo uma razão porque nós não somos testemunhas de Jeová. Em primeiro lugar, nós não somos testemunhas de Jeová porque eles não reconhecem a Jesus como Deus. Para eles, Jesus é o arcanjo Miguel que se encarnou. Então, Jesus, para eles, não é Deus. Eles se baseiam onde? João, capítulo de número 14, versículo de número 28, quando o próprio Jesus diz assim: o Pai é maior do que eu. Então, ele diz, olha, se o Pai é maior do que ele, do que Jesus, então Jesus não pode ser Deus. Só que quando nós vamos a Hebreus, no capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia nos ensina, você pode ler o texto, o contexto, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus é menor do que os anjos. Ora, se Jesus é menor do que os anjos e menor do que Deus, aí então os testemunhos de Jeová vão ficar sem saber como sair dessa. O que eles vão falar? Eles vão dizer que Jesus então é um Deus menor. Em 1 João, no capítulo de número 1, no verso 1, na nossa Bíblia diz assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo era Deus, para nós, se refere a Jesus. Na Bíblia TNM, que é Tradução Novo Mundo, que é da Testemunha de Jeová, vai estar assim dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Só que a palavra Deus aí vai estar em letra minúscula. Então, dizendo que Jesus é um Deus menor. Aí, você precisa voltar a João, no capítulo 14, versículo 28, e perceber qual a interpretação correta desse texto. Porque muitas vezes Jesus ele se referiu de forma mostrando que ele era um ser humano. Esse texto mostra a humanidade de Jesus. Por isso que ele disse que o Pai é maior do que eu. Ora, humanamente, Deus é maior do que eu e do que você. Humanamente, os anjos são maiores do que nós. Então, foi isso que Jesus quis dizer. Na humanidade, Deus é maior do que ele. Agora, nós precisamos perceber que Jesus era 100% homem, e por isso, muitas vezes, ele se pronunciou humanamente, mas Jesus também era 100% Deus. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2, do versículo de número 9, vai dizer assim: nele, e o texto está se referindo a Jesus, você pode ler o texto e o contexto, nele habita corporalmente toda a divindade. Nele habita corporalmente toda a divindade. Ora, isso está se revelando, isso dá-nos a entender que Jesus é Deus, porque nele habita não uma parte, mas nele habita toda a divindade. E você pode ir além. Você pode ir a Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você notou aí o que o texto diz? E o seu nome será Deus forte. E quando você lê o texto e o contexto, você vai perceber
que Deus forte se refere a Jesus Cristo. Então, Jesus é Deus. Jesus não é uma criação de Deus, como dizem os testemunhos de Jeová. Jesus é o próprio Deus. Espero ter ajudado a você no conhecimento da palavra de Deus. Nos próximos vídeos nós estaremos falando de outras razões e eu tenho certeza que isso vai solidificar a sua vida espiritual, o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Até novamente nos encontrarmos e que Deus te abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus. Amém.